Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar de um assunto aqui que é sobre a serpente no deserto, né? É um texto que está escrito no livro de Números, no capítulo 21, no versículo 4 e 9, que é quando o povo andava no deserto, né? Eles eram peregrinos, tinham saído do Egito, e ali aconteceu que, por desobediência do povo, Deus permitiu que muitas serpentes, né, surgissem naquele local. E o que ocorreu? A mortandade de pessoas era muito grande, né? Porque toda pessoa que era picada, você sabe que, principalmente naquela época, não existia, por exemplo, antídoto, né, para veneno de serpente, nem nada que curasse. Então a pessoa, uma vez picado, tá, pela serpente, ele estaria condenado à morte. E o povo veio aclamar, né, a Deus e a Moisés por causa daquela situação que ocorria, né? E algumas interpretações têm surgido acerca desse texto, né? Principalmente por algumas pessoas que gostam de desqualificar, né, a obra de Deus, por pessoas que gostam de desqualificar aquilo que Deus faz, né? Os murmuradores, né? Por não entender, né, o poder de Deus. E o que ocorreu ali? O que ocorreu ali foi uma demonstração do que aquele que haveria de vir, entendeu, sararia todas as feridas. Mesmo assim, eles não entenderam. É lógico que muitos de vocês que esse vídeo vai alcançar, vocês já sabem o significado daquilo, né? Da, que é a cruz, né? Isso vocês sabem. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui simplesmente para orientar as pessoas a não usarem uma certa interpretação, né, dizendo que a serpente era Cristo. Não, não, não. A serpente ali não era Cristo, você vai entender. A serpente ali não era Cristo. Então você nunca deve dizer, tá, que aquela serpente era a representatividade de Cristo. Não é. Aquela serpente não representava Cristo ali. Então, alguns ateus, né, eu não discuto com ateu, né? Portanto, eu estou falando para vocês que crê, né? Que eu não falo para ateu. Aqui eu estou falando para quem crê, né? Porque quem não crê não há o que fazer, pois não creu, né? Então eu estou falando para vocês que crê em Jesus Cristo, crê na cruz de Cristo, no seu sacrifício. Então é apenas uma orientação, porque eu já ouvi algumas pessoas, principalmente alguns ateus, dizendo que ali Deus criou um objeto de adoração, né? Então criou um ídolo, né? Uma serpente como ídolo. Também já ouvi alguns evangélicos falar que a serpente representava Cristo. Não, a serpente não representava Cristo. Embora aquilo seja uma prefiguração da crucificação de Cristo, mas não é a serpente que representa Cristo. Ali, o que está sendo representado ali, na verdade, é a derrota da antiga serpente que surgiu no Éden e os seus malefícios, que era a morte. Entendeu? Então, ali, o que está representado é a derrota de Satanás na cruz. Tá? Então, a serpente ali está sendo representada a derrota dela, tá? E a vitória de Cristo e daqueles que o amam. Tá? Isso você vai observar bem, está em Colossenses 2,14, né, que nós vamos até ler, para vocês terem uma compreensão maior do que eu estou falando. Né? Então, em Colossenses 2,14 está escrito assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrário, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ali está representando que a própria morte ocasionada pela serpente desde o princípio dos séculos, né, no Éden, ela seria derrotada na cruz. Portanto, a serpente, ela foi derrotada na cruz. Aquela serpente representa o próprio diabo, né? Entendeu? Não Jesus Cristo. E o diabo foi derrotado na cruz. Tirou toda aquela ordenança que tinha contra nós, né? Que era um mandamento de morte estabelecido no jardim do Éden pela transgressão do homem, né? Pela transgressão do homem entrou a morte, tá?
mas pela obediência de um só que veio, Jesus Cristo, e o seu sacrifício, ele nos trouxe a vida. Então a representatividade da serpente ali na cruz nada mais é a derrota do diabo. Portanto, nunca diga que a serpente representa Jesus Cristo. A serpente ali está sendo representada a derrota do próprio Satanás na cruz. Entendeu, meus irmãos? Era isso. Eu sei que muitos de vocês já sabem, né? Mas então, para evitar de falar que a serpente representa Cristo, não. A serpente representa o mal derrotado na cruz. Essa é a expressão usada. Tá? Toda a ordenança da serpente e do diabo foi derrotada na cruz. Tá bom?